Vamos começar então com a nossa análise. Já estou aqui com as duas aplicações abertas. É uma instância do Delphi com o T2TI servidor de aplicação e uma outra instância do Delphi com o conciliação contábil. Vamos começar então a nossa análise pela janela conciliação bancária. Você sabe que nós temos um módulo específico para a conciliação bancária, né, onde nós fazemos a conciliação dos lançamentos no extrato com o que tem nos módulos financeiros lá, contas a pagar, contas a receber, né? Aqui nós vamos fazer uma conciliação bancária do lançamento do extrato com os lançamentos contábeis. Tá? Nós estamos chamando de conciliação bancária, mas é uma conciliação bancária no contexto da contabilidade, ok? Então deixa eu abrir aqui a janela, conciliação bancária, aqui está. Vamos analisá-la agora. Primeiramente o desenho da janela, né? Uma janela padrão, onde nós temos aqui a grid. E em página edits nós temos os dados da conta, porque aqui nós vamos carregar uma conta caixa, né? Os dados que serão carregados nessa tabela principal, nessa grid principal. Deixa eu abrir aqui o banco de dados para eu mostrar para você compreender direito. Aqui, ó. Não, conta caixa, é esse aqui, tá? Então, os dados que aparecem naquela grid principal são os dados das contas ou caixas que tem armazenados aí para a empresa, né? Então, nós temos aqui uma conta corrente de movimentação e temos um caixa interno. São esses dois registros que vão aparecer nessa janela aqui, tá? Quando o usuário ele clica duas vezes, né? Porque aqui nós não vamos ter os botões inserir, alterar, excluir. Você vai observar aqui no código fonte, nós desabilitamos esses botões, né? Nós sobrescrevemos o método controla botões. E em controla botões, olha, o botão inserir, alterar, excluir, salvar, eles estão false, tá? Então eles não vão funcionar. Legal. Então quando eu clicar duas vezes na grid, né, no registro selecionado, ele vai informar aqui os dados da conta. Aqui o ID e a descrição da conta. São esses dados aqui, né? O ID e a descrição, o nome da conta, né? Muito bem. Depois ele permite que eu informe aqui um período para eu realizar um filtro. E aqui os critérios para eu realizar a conciliação dos lançamentos, né? Daí eu tenho três grids. A primeira são os lançamentos do extrato. Veja que eu tenho aqui o cliente dataset. Esse cliente dataset ele foi configurado para que tenha os mesmos campos da tabela extrato banco. Vamos ver se o nome da tabela é extrato banco. Aqui é o extrato conta banco, tá? Então aquele cliente dataset tem exatamente esses campos aqui. A tabela extrato conta banco. Então vincula-se um cliente, um data source ao cliente dataset, vincula-se a grid ao cliente ao data source e faz as devidas configurações aqui nos campos, né? Aí você altera aí o caption, né? Altera a largura de acordo com as suas preferências, tá? Então os dados que vão aparecer aqui em lançamentos extrato são os dados dessa tabela, extrato conta banco, ok? Perfeito. Aqui do lado nós temos os lançamentos contábeis. E aqui eu tenho, olha, um cliente dataset contábil lançamento. Os dados desse grid são os dados de contábil lançamento detalhe, tá? Então os dados que vão aparecer ali são os dados dessa tabela aqui, contábil lançamento detalhe. Então aqui nós vamos ter os dados do extrato, aqui os lançamentos da contabilidade. E aqui embaixo é uma grid que não tem representação no banco de dados, tá? Nós criamos aqui um cliente dataset chamado lançamento conciliado. E nesse cliente dataset nós criamos os campos, olha, mês, que vem daqui, ano, que vem daqui, data movimento vem daqui,
data balancete daqui, histórico do extrato vem daqui, valor do extrato vem daqui, esse valor aqui. Classificação vem daqui, ó. Histórico da conta vem daqui, tipo tá vindo daqui, se é crédito ou débito, e valor da conta tá vindo daqui, tá? Então, de acordo com os critérios para conciliar os lançamentos, nós vamos verificar se o lançamento do extrato bate com o lançamento contábil e vamos inserir um registro aqui no lançamento conciliado, tá? Vamos observar isso daí em funcionamento. Eu vou executar o servidor. Vou executar o cliente. Conciliação bancária. Vou consultar. Veja que os dados que estão aparecendo são os dados de conta caixa. Tá? Eu não tenho os botões inserir, alterar, excluir, né? Eu escondi esses botões. Então, para eu acessar os dados de determinada conta, eu clico 2 vezes. Cliquei, ele informa aqui os dados da conta para mim. E aí vem período, né? Período de primeiro. Você pode colocar um período para fazer o filtro aí. Vamos colocar 1º de setembro de 2012 a 30 de setembro de 2012. Daí, inserindo os períodos aqui, o período, você já pode listar os lançamentos. Então aqui, em lançamentos do extrato, ele está listando os lançamentos de extrato conta banco. Aqui, olha, esses registros estão aparecendo aqui. Em lançamentos contábeis, ele está exibindo os dados de contábil lançamento detalhe. Aí, 3 registros, tem 3 registros aqui, tá? Vou pedir para ele conciliar por valor. Vamos comparar os valores aqui. Será que tem algum valor igual? 70, 70. Esse valor está igual a esse, né? Vou pedir para conciliar. E aí ele vem, olha, eu coloco no mês 9 de 2012, 26 de setembro, desbloqueio de depósito, valor do extrato 70, classificação, teste lançamento débito, é esse aqui, teste lançamento débito, tipo D, valor 70. Então ele acabou de fazer a conciliação aí pra gente, né? Muito bem. Vamos então analisar o código fonte dessa janela aí. Bom, primeiro, tá, nós temos essa região infra. Nessa região infra nós temos o onCreate, onde nós setamos o objeto VO principal e o controller principal. É o que vão manipular aquela grid principal. Como nós já vimos, estamos nos referindo à conta caixa, né? Depois nós pegamos aqui o controla botões, né, o método da janela Py, para desabilitar os botões inserir, alterar, excluir e salvar. Nós não temos a região controle CRUD, porque nós não estamos inserindo, alterando, salvando, nada disso. Partimos então para a região controle da grid. No método grid para edits, nós setamos o objeto VO principal e aí já informamos os dados da conta e a sua classificação. Em grid double click, nós também sobrescrevemos esse método, assim como nós fizemos com o controla botões. Herdamos o que vem de cima, habilitamos o panel edits, esse panel onde se encontra todos esses dados aqui, e setamos o foco em edit período de, esse carinha aqui, tá? E aí vem as nossas actions, né? Nós temos aqui 2 actions, listar lançamentos e conciliação. Isso aqui é algo novo que aparece nessa janela.
A maioria das janelas não existem actions aí dentro, nós já utilizamos as padrões que tem aqui em cima, que é a salvar e a cancelar, né? Mas nesse caso nós temos aí a listar lançamentos e a action conciliação. Nós inserimos a barrinha aqui embaixo, mas ela poderia ficar acima também. Aí você vê qual é a melhor opção, tá? Bom, a primeira action é a action listar lançamentos. Como é que a gente está fazendo aqui para listar os lançamentos? Primeiro, lançamento do extrato bancário. Daí eu preciso utilizar o extrato banco controller. Se você observar lá na pastinha conciliação contábil em controller, nós temos aqui, olha, o extrato conta banco controller, tá? E é evidente que nós também estamos utilizando para isso o extrato conta banco VO. Então tá aí o controller e o VO que nós estamos utilizando para carregar os dados dessa grid aqui, olha. Então eu primeiro seto o dataset dele, que é o CDS lançamento extrato, esse cliente dataset aqui, ó. E depois que eu seto o dataset dele, eu chamo o método consulta. E aí eu estou passando um filtro da seguinte forma, ID maior que 0, ou seja, eu estou trazendo todo mundo que está em extrato conta banco controller. Logo depois, eu carrego os lançamentos contábeis. O que é que eu faço? Eu utilizo o contábil lançamento controller. Então, se você observar aqui, nós temos um contábil lançamento detalhe controller. É esse cara que eu estou utilizando aqui, olha, contábil lançamento detalhe controller, tá? E, evidentemente, eu tenho que utilizar também o seu VO, né? Então, eu adiciono esses dois carinhas ao projeto e aí vai existir uma alteração lá no servidor, que dentro de server container, nós utilizamos todos os controllers de contabilidade aqui, né? No entanto, eu não preciso registrar o contábil lançamento detalhe. Eu não precisei fazer isso no módulo contabilidade. Mas como eu vou precisar utilizar esse controller, vou precisar chamar um método consulta dele, né? Eu adiciono então no servidor o contábil lançamento detalhe controller. Eu crio esse controller lá no gerador de VOs e controllers, né? Adiciono a unit ao projeto e aqui abaixo eu registro a classe dele, tá? Registro a classe lançamento detalhe controller, ok? Porque eu vou exibir aqui no meu cliente, para o meu cliente, os dados de lançamento. Eu chamo então o método consulta do controller do cliente, passando esse filtro ID maior que 0. Veja que eu também estou trazendo todo mundo, né? Sem distinção. Isso eu estou fazendo na action listar lançamentos. Então cliquei em listar lançamentos, ele vai listar os dados de extrato bancário, está trazendo todos os registros, vai listar os registros de contábil lançamento, detalhe, né, da tabela de detalhes, ele também está trazendo todos os registros, tá? Na action conciliação, o que é que eu faço? Na action conciliação eu vou fazer dois laços. O primeiro laço vai ser em lançamento extrato. Então eu vou começar por aqui, né? Eu vou para o primeiro registro aqui dessa tabela, tá? E assim que eu chegar, quando eu iniciar esse laço, né, do lançamento extrato, eu já inicio o laço dentro de lançamentos contábeis. A lógica é a seguinte: eu pego aqui o registro, pesquiso pelo valor dentro de todos esses registros. Se eu achar um valor igual, o que é que eu faço? Olha, se o valor for igual ao outro, eu adiciono um registro aqui embaixo, né, no CDS lançamento conciliado, tá? Então, revisando. Primeiro laço dentro dessa grid, né, dentro dessa tabela. Segundo, dentro dessa. Sendo que para cada registro aqui, eu procuro o valor nos registros daqui. Achei um valor igual, achei. Crio um registro novo aqui e insiro todos os dados nesse registro novo. Não achei o valor? Não. Chegou no final do laço, eu venho para o segundo registro daqui. E a partir desse segundo registro, eu procuro pelo valor dele em todos os registros aqui.
achei o valor, insiro o registro aqui embaixo. Legal, é isso que eu estou fazendo então aqui na minha action de conciliação, né? Você já deve ter percebido que tem algumas coisas aí esquisitas, outras coisas faltando. E é por isso que nós temos aí esses verdinhos que são os nossos to-dos, né? Nós vamos analisar os to-dos na próxima videoaula.